O Massacre, do livro Escravidão, de Laurentino Gomes. Esse livro, ele trata sobre a questão da escravidão não apenas no Brasil. Na verdade, ele centraliza toda a discussão no Brasil. Então, para que a gente possa compreender especificamente o capítulo 8, o Massacre, é necessário a gente dar uma passada primeiro em alguns conceitos que são oferecidos na obra por Laurentino Gomes. Então, primeiro plano, né? A primeira questão que está em primeiro plano aí é o que vem a ser a escravidão. A escravidão, ele é um fenômeno que aconteceu apenas no Brasil? Segundo Laurentino Gomes, não, e segundo outros relatos históricos. Nós vamos perceber que muito antes da descoberta do Brasil, até mesmo antes de Cristo, a escravidão ela já era algo bastante frequente. Então ela sempre teve um caráter racial, mas só aqui no Brasil esse caráter racial foi tão marcante e foi tão duradouro em qualquer outra parte da história no mundo, né? Em qualquer posição geográfica, em qualquer momento da história. Então, por exemplo, se a gente olha para a escravidão no contexto geral, ela já na antiguidade ela estava marcada com a questão racial, e isso é prova até mesmo na origem da palavra escravidão. A palavra escravidão ela tem a mesma raiz da palavra do inglês slave, que vem de eslavo, né? Então aí já dá uma conotação racial de uma parte do planeta onde havia uma série de povos que eram considerados como naturalmente escravos. Então isso é uma das coisas que o Laurentino ele fala, a naturalização da escravidão, ou seja, algumas pessoas, em teses, segundo essa mentalidade escravocrata, nasceram para ser escravos. Então ele vem mostrando que essa questão racial que foi, vamos dizer assim, criada lá na antiguidade, ela chega aqui no Brasil e ela se estabelece com muita força. Na verdade, a escravidão no Brasil ela não iniciou com a escravidão dos povos negros, dos povos africanos. Ela iniciou primeiro com os povos nativos aqui da América do Sul, do Brasil. Então, mas por que a escravidão dos povos naturais não conseguiu seguir em frente? Então é justamente disso que trata o capítulo Massacre. Ele fala de alguns fenômenos que acontecem durante o processo de escravidão dos povos indígenas aqui na nossa terra, que constitui simplesmente alguns fatos assim interessantes para a gente estar refletindo, e tem a ver até com o nosso contexto atual de pandemia. Então, um dos fatores que dificultou a escravidão do Brasil, dos povos indígenas, primeiro, foi o fato de que quando os portugueses chegaram aqui, biologicamente eles trouxeram uma série de micro-organismos que o corpo do homem indígena, do homem nativo, não estava preparado. Então era muito comum grande mortalidade de povos indígenas por doenças bastante simples, como por exemplo a gripe. E outras doenças mais complexas, como por exemplo algumas doenças de natureza sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia, enfim. Os povos indígenas eles adoeceram bastante com a chegada do homem branco aqui no nosso continente. E isso foi muito determinante e foi um grande obstáculo para se implantar a escravidão indígena no Brasil. Mas a coisa não parou por aí, né? Uma das coisas que Laurentino Gomes comenta ao longo do livro é o conceito de escravidão. A escravidão, indiferente da época e do local em que ele ocorra, significa sempre um processo de tornar alguém um estrangeiro. Ou seja, normalmente a escravidão é feita da seguinte maneira: você pega um povo, tira da sua terra, coloca em outra terra, aniquila a sua identidade cultural, aniquila suas ligações familiares, suas ligações com a sua ancestralidade, e faz um processo que a gente chama de aculturamento, né? Ou seja, você vai transformar aquela pessoa escrava numa outra pessoa, é como se ela sofresse uma morte em vida. Ela inicia uma nova vida, onde seus direitos são totalmente negados, seus direitos em termos de humanidade mesmo, é negado o próprio sentimento de humanidade do indivíduo. Então é disso que Laurentino Gomes fala. Então veja bem, quando o homem branco chega aqui no Brasil, quando o português chega aqui no Brasil e invade as terras indígenas e toma as terras indígenas,
ele impõe a ele o trabalho servil, o trabalho escravo. E com isso ele tenta fazer com que o indivíduo indígena ele se sinta um estrangeiro na sua própria terra. Não precisa ser muito esperto para perceber que essa ideia não deu muito certo, e não foi por falta de tentar. Os portugueses insistiram nisso durante um bom tempo, porque quando você tenta escravizar alguém na sua própria terra, e você é um estrangeiro que chegou para escravizar, você vai encontrar o seguinte drama, né? o seguinte grande obstáculo. O povo escravizado conhece a terra melhor do que você, conhece a natureza dessa terra melhor do que você, a sua geografia, o seu clima, os melhores lugares para se esconder, os melhores recursos que a natureza pode oferecer para usar dentro de um conflito, dentro de uma guerra, né? E essa questão é uma questão bastante antiga. A gente sabe que muitas vezes você usar as épocas do ano para invadir ou para se defender de um invasor é muito importante. A história mesmo mostra isso, né? Napoleão, ele se deu mal quando invadiu a Rússia em pleno inverno. O Hitler se deu mal quando invadiu a Rússia também porque o inverno se adiantou, né? E cometeu basicamente o mesmo erro do Napoleão. E os portugueses cometeram um erro semelhante aqui, ao tentar escravizar o povo indígena, porque o povo indígena conhecia o lugar, porque a terra é deles, né? E ali o homem branco vai e toma a terra indígena. Então ele fala de um massacre feito pelo homem branco ao homem indígena, que não se resumiu apenas em armas, como se as armas fossem pouco, né? Na verdade, a questão de pegar o índio, colocar uma corrente, ou se não atirar e matar índios, como foi feito com os portugueses para tomar a sua terra, não é de fato assim, não devemos considerar isso como algo pouca coisa, né? Na verdade é muita coisa. Acontece que junto com essa questão da invasão e da violência física, houve uma violência biológica, que foi o contato com as doenças que foram transportadas pelo homem branco até o nosso continente, e o organismo indígena não tinha as defesas naturais orgânicas normais, não tinha aquilo que a gente chama de imunidade. Então, é um capítulo bastante interessante, porque ele fala justamente desse conflito cultural, desse processo de tentar aprisionar e aculturar toda essa questão da contaminação por meio de micro-organismos. Então, é bastante interessante. O livro todo é bastante útil, principalmente para quem vai entrar em TCA, trabalho de conclusão de curso, e que vai tratar sobre a questão racial, porque a nossa questão racial tem uma ligação profunda com essa questão da escravidão. E lembrando que racismo e escravidão não é nenhuma novidade, mas foi aqui no Brasil, e que diferente de qualquer lugar do mundo, aonde isso tomou, vamos dizer assim, um contorno muito especial, porque nós ficamos muito tempo com esse sistema escravocrata baseado na questão racial. Primeiro foram os índios, o experimento não deu certo. Os portugueses, depois a gente vai ver com o livro, que eles tinham como plano para o Brasil e concretizaram esse plano, né, que foi implementar uma tecnologia de produção de açúcar, onde a mão de obra escrava era fundamental. E houve o fracasso com a mão de obra indígena, e esse plano foi modificado e adaptado para a escravidão do povo negro vindo da África. Então foi todo um processo estudado. O livro ele descreve em outros capítulos como os portugueses eles criaram esse projeto. Não foi algo feito do dia para a noite, levou décadas para que os portugueses tivessem certeza de que esse sistema econômico de produção de açúcar e escravocrata iria dar certo aqui no Brasil. Fez experiências, inclusive, em regiões da África com clima parecido com o Brasil, em ilhas, né, para depois só transportar toda essa tecnologia, esse conhecimento e essa mão de obra escrava para o Brasil, de um modo desumano, de um modo cruel e que traz sequelas na nossa sociedade até hoje. Então, é uma leitura que a gente deixou aqui para vocês como recomendação, e que façam bastante proveito e leiam porque vale a pena. Então, pessoal, até mais, e em breve estaremos todos juntos aí na escola.